encontrar? A partir do verso 10. Diz assim o texto, até o verso 17, 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada. Grave essa palavra. Sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a, disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado? Disse-lhes, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Graças a Deus. Pai, nós também nos alegramos pela Tua palavra, pelo que ela nos ensina, pelo que ela traz a nós nos dias de hoje. Ela é viva e tão oportuna, tão presente, tão atual. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, conta-se a história de um certo homem que só olhava para o chão. É um homem que caminhava, que vivia no seu caminho e ele só andava de cabeça baixa. Ele não olhava para o céu, ele olhava sempre para o chão, sequer ao redor. Ele podia ver o pôr do sol, até contemplar as belezas da natureza. Tinha essa dificuldade. Um homem encurvado. Apesar da sua vida, da sua família, das suas experiências, era um homem que só podia olhar para os seus próprios pés, olhar para o chão, olhar para os buracos que encontrava no caminho, na sua estrada da vida, diríamos assim. Conta-se que uma criança vem e pergunta para ele: moço, por que o Senhor nunca olha para cima? E ele dá lá a sua desculpa, diz que aprendeu a não esperar muito da vida. Ele aprendeu a não ter muitas expectativas. A olhar para cima parecia que doía para ele. E ele diz que ao começar a viver esse tipo de vida, ele acabou perdendo a fé, perdendo os sonhos e perdendo as esperanças. E a criança vai e dá um testemunho para ele. Fala: por que você não volta a olhar para Deus, somente para o alto? Somente olhando para o alto que você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida, lá em cima. Olha, uma criança, dá esse testemunho. Amados, a palavra de Deus hoje nos conta, assim, de fato, uma história de alguém que andava encurvada, uma mulher. Que andava encurvada não somente há poucos anos ou meses, mas há 18 anos ela andava encurvada. E eu queria meditar com os irmãos nessa história, porque este fato é bastante significativo para a nossa experiência também nos dias de hoje. O texto vai nos contar, e os irmãos leram, que Jesus um dia viu essa mulher, quando ela entra dentro da sinagoga, e Jesus, ao vê-la, tocou nela e endireitou. Endireitou, isso quer dizer cura. A cura dela não foi apenas física. Aquela enfermidade,
representa, de certa maneira simbólica para nós também, nos dias de hoje, tudo aquilo que acontece com o ser humano longe de Deus, afastado de Deus, da presença do Senhor. Representa o peso, muitas vezes, que enfrentamos na vida, os desânimos, né? Eu tenho ouvido frequentemente pessoas falando de desânimo, de opressão, até de depressão. Aliás, quando se fala de depressão nos dias de hoje? Quantos traumas? Quantas pessoas ainda hoje andam encurvadas? Às vezes não espiritualmente, mas não fisicamente, mas no coração. Fico imaginando a situação daquela pessoa, daquele homem, agora daquela mulher, que o texto fala aqui também, andando curvado, sem poder ter uma visão do alto, uma visão que leve ela a enxergar mais, aumentar a sua expectativa de vida e esperança. Sabemos que é no alto que está a nossa esperança. Sabemos que é em Deus está a nossa esperança. Deus não nos criou para vivermos encurvados, isso é um fato, né? Deus não nos criou para andar com a cabeça baixa. Talvez você não conheça ninguém que ande fisicamente assim, como esse exemplo dessa mulher aqui, que foi curada por Jesus, fisicamente, mas emocionalmente, quantas pessoas andam encurvadas diante da vida, sem essa expectativa. Eu queria que você hoje, juntamente conosco, refletisse nessa palavra. Mas vamos tirar dela lições para a nossa vida, porque certamente nós encontramos na nossa caminhada muitas, não poucas, muitas pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas e até me arrisco a dizer que muitas vezes até dentro do nosso meio eclesiástico nós encontramos pessoas que estão sempre para baixo, está sempre encurvada, ao invés de enxergar o que está preparado para ele. Eu fico pensando nas palavras de Paulo, quando nos momentos mais tensos da sua vida, ele vai dizer que nada, nenhum sofrimento da vida se compara àquilo que estava prometido, estava preparado para ele. Para onde que ele estava olhando? Ele estava olhando para o baixo, para o alto, não para baixo, né? Olhando para o alto, firmemente para o alto. E eu queria pensar com os irmãos em 3 aspectos dessa mensagem de Jesus aqui, contada nessa cura dessa mulher aqui, é um fato. Logo depois ele conta algumas parábolas, mas aqui é um fato, Jesus cura. Isso para mim é muito significativo. Jesus com isso está dizendo para nós que ele faz isso, que ele cura. Mas também me diz uma coisa, que sem Deus a vida nos encurva. A vida nos encurva. Meus irmãos, eu fico pensando como seria a minha vida e a minha existência se não fosse Deus na minha vida. Acredito que eu seria bem de cara amarrada, diríamos assim. O texto nos diz, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. O que afligia aquela mulher não era de fato uma doença patológica puramente em si, mas era espiritual. O texto vai dizer que um espírito de enfermidade atuava nela. Isso, claro, refletia no seu sistema biológico. E aquela mulher andava assim. O texto diz há 18 anos. Andava encurvada, verso 11, né? De um modo algum podia endireitar-se. Isso para mim já diz uma coisa importante, que as dificuldades da vida sem Deus não podem ser resolvidas por nossos próprios esforços. Ela não podia endireitar-se. As nossas dificuldades espirituais, meus irmãos, não são vencidas se não for o Senhor Jesus para tocar na nossa vida. Essa mulher representa, de certa forma, todos nós em algum momento da nossa caminhada, da nossa vida. Ela estava dentro da sinagoga, e a sinagoga aqui poderíamos usar como uma representação das igrejas. As sinagogas
foram as que deram origem às igrejas locais. Mas ainda assim, ela estava presa. Ela estava presa por aquela condição que impedia de olhar para cima. Como serão as orações daquela pessoa, né? Meus irmãos, ela não conseguia se endireitar por si mesma, e essa é a condição da alma do ser humano sem Deus, todos eles, inclusive nós, quando não tínhamos Cristo, nós estávamos na mesma situação. Isso nos faz pensar em quantas pessoas nós encontramos na nossa caminhada, cruzam o nosso caminho, entram dentro das nossas igrejas, visitam as nossas casas, fazem parte do nosso ciclo de amizade, e talvez entre elas você vai encontrar muitas pessoas assim, carregadas, curvadas, alguns feridos. Quantas pessoas encontramos feridas, sem poder fazer nada, sem poder se erguer, se levantar? Isso é bastante preocupante, de certo modo. Mas é interessante nós pensarmos que a solução vem do próprio alto. Ela não podia olhar para o alto, mas Deus manda Jesus. Jesus entra no caminho dessa mulher, entra no nosso caminho. Jesus olha para nós, na nossa situação, e Ele não nos culpa pelo nosso passado. Ele não nos culpa pelos nossos traumas, mas Ele nos cura, Ele nos transforma. Palavras que muitas vezes ouvimos, que nos machucaram, ou palavras que dissemos a alguém que nos arrependeríamos de ter dito. Se pudéssemos voltar atrás, não diríamos. Jesus nos cura disso também. Nos cura dos nossos medos. Muitas pessoas têm medo até do futuro. O que vai acontecer? Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas que nós conhecemos, eu estou falando de entes queridos, muitas vezes, né, que nós encontramos que se sentem desse jeito. Talvez estar fisicamente firme, como deveria, mas emocionalmente ou espiritualmente encurvado, andando, olhando para baixo, quase expectativas, não tem nenhuma. Deus não nos criou para isso. E esse é o primeiro ponto que eu queria refletir com os irmãos. E se Deus não nos criou para isso, nós devemos aceitar de coração o toque de Jesus quando vem ao nosso encontro para nos restaurar e nos curar. Em segundo lugar, eu queria trazer um segundo aspecto aqui, é que é a visão de Jesus a nosso respeito. Talvez as pessoas olhassem para aquela mulher de uma forma muito diferente da forma que Jesus a olhava. Quando encontramos pessoas amargas na vida, muitas vezes preferimos nos afastar delas. Alguns vão dizer, aquela é tóxica, aquela lá é tóxica. Mas Jesus não vê como nós vemos. Jesus olha diferente. Ele vê como ninguém vê. Olha o que diz o texto, verso 12, diz assim: e vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. O olhar de Jesus me chama a atenção, meus irmãos. Como Jesus olha para nós. Se Ele olha para aquela mulher que estava atormentada por espíritos malignos que o enfermavam, Ele olha para ela e ainda chama ela para si. Eu fico pensando como nós olhamos para as pessoas que são assim amargas, que encontramos na nossa caminhada. Como devemos olhar pela mente. E a palavra que me vem aqui é que nós precisamos aprender a olhar como Jesus olhou. Seja ele um bêbado. Há poucos dias, né, pastor, tivemos uma experiência assim, encontramos uma pessoa, algumas pessoas ali bebendo, e nós fomos lá levar a palavra de Deus, e a reação daqueles homens queria um abraço. Fico pensando, quantas pessoas não querem um abraço, talvez não estejam naquela situação, mas emocionalmente estão sem esperança, também estão encurvadas.
Eu não tenho dúvida que aqueles rapazes estavam encurvados. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas que nós visitamos e levamos a palavra, a mensagem de Deus, estão encurvados nessa vida, assim como aquela mulher. Mas eu também não tenho dúvida que Jesus quer tocar aquelas vidas e quer, através de nós, através de um abraço, através de uma palavra de Deus, através de uma esperança. Lembra da ilustração que eu contei no início? Foi uma criança que foi ao homem e disse: olha, veja de outra forma. Quem sabe, se você conseguir olhar, se esforçar um pouquinho para o alto, você vai ver o que Deus está fazendo. Olha, uma criança. Isso me faz pensar, meus irmãos, que qual é a nossa missão aqui nesse mundo. A mulher, narrada aqui no texto, ela não pediu ajuda, ela não clamou, ela apenas estava ali. Mas Jesus, pelo seu amor e pela sua graça, ele viu aquela mulher. Fico pensando, será que temos visto essas pessoas? Temos enxergado? Ou são apenas números? Ou são apenas estatísticas? Não, Jesus vê além das aparências. Isso me chama bastante atenção. Ele enxerga o que está bem escondido no coração das pessoas. Aquela mulher estava há 18 anos em sofrimento. Quando o texto diz que ela estava sofrendo, dá para a gente imaginar o quanto esse tipo de atitude deles traz sofrimento às pessoas. Temos ouvido falar de pessoas importantes que têm mergulhado na tristeza, alguns até cometendo suicídio, e nós ficamos pensando, como é triste não poder olhar para cima. Por outro lado, eu fico pensando também, como é alegre, como é bom você poder olhar para o alto, como é bom você ter já sido tocado por Jesus, você já ter sido curado daquela situação de estar encurvado, e agora você pode ter uma nova visão de vida, uma expectativa do alto. Quantas pessoas talvez estejam passando por algo assim por muitos anos? Fico pensando, meus irmãos, como é grande a missão que nós temos aqui nessa terra. Como é grande. Como porta-voz da palavra, da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que essa história não foi colocada aqui na palavra de Deus apenas para ser mais um elemento dos nossos estudos, do nosso conhecimento. Tenho certeza que essa palavra é colocada aqui para que eu e você possa tirar ensinamentos para a nossa vida prática, nossa vida cristã. Em terceiro lugar, eu quero trazer aqui que o toque de Jesus é capaz de endireitar qualquer situação. Aquela mulher foi curada da situação de estar encurvada. Mas os irmãos vão se lembrar que Jesus, quando tocava alguém em qualquer situação, era para corrigir os seus erros, para endireitar os seus problemas. Se era cego, que possa ver. Se era aleijado, que possa andar. Se estava para baixo, que levante-se. Se estava em pecado, que seja perdoado. Se estava longe, sem expectativa de Deus, Ele traz a expectativa. Isso me faz pensar, meus irmãos, que quando Jesus põe a mão naquela mulher, o texto vai dizer, verso 13, pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e ela glorificou a Deus. Meus irmãos, quando Jesus toca na nossa vida, Ele pode endireitar, Ele quer endireitar qualquer situação, mas isso tem um objetivo. Logo que aquela mulher foi curada, ela passa a glorificar a Deus. Quando Jesus nos desentorta, quando Ele tira aquela situação de encurvado que nós estávamos,
Ele quer que eu passe a viver para a glória dele. Com um simples toque, Jesus restaurou aquela mulher. Ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Sua postura agora muda. A minha postura, depois que Jesus toca na minha vida, ela muda. A sua postura, a nossa vida, a minha vida mudou. E nós cantamos, Jesus Cristo mudou meu viver. E é verdade. Como seria, né? Como seria se Jesus não tivesse tocado na nossa vida? Porque o que Jesus faz, Ele faz na nossa alma. Ele endireitou a vida daquela mulher para que ela pudesse glorificar a Deus. E Ele tem endireitado a nossa vida para que a nossa postura também viesse a ser mudada de uma vez por sempre, para sempre. E eu fico pensando, meus irmãos, que isso não ocorre apenas momentaneamente. Isso ocorre é uma mudança, é uma virada de chave na vida de qualquer pessoa. Porque quando Jesus faz isso na nossa vida, Ele faz de uma vez. Ele faz para que a glória dele seja manifesta na minha vida, na sua vida, de agora em diante. Eu tenho certeza que se pudesse ver relatórios, não só da vida dessa mulher, mas de tantos outros curados por Jesus, nós iríamos ver que eles passaram a glorificar a Deus pelo restante de sua vida. Isso nos mostra algo lindo, algo maravilhoso. Jesus pode endireitar qualquer área da nossa vida. Eu faço questão de reforçar isso, caso esteja incomodado. Há casamentos, quantos casamentos que estão quebrados, quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas estão com a sua autoestima destruída, totalmente destruída, com a sua própria fé enfraquecida. Ouço pessoas dizer, eu estou muito fraco. Outros dizem assim, o povo está muito fraco. Quantos corações estão sobrecarregados? Qual é a palavra de Jesus que vem à tua mente? Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Jesus hoje para todos nós. Meus irmãos, hoje Jesus também deseja tocar na vida, não só daquela mulher, mas na minha vida e na vida dos nossos entes queridos, dos nossos amigos e das pessoas que cruzam o nosso caminho. Ele quer nos erguer sempre. Eu não consigo ver cristãos, entender cristãos que possam continuar anos após anos encurvados. Dá vontade de dizer assim, deixa Jesus tocar na tua vida, deixa Jesus te endireitar, porque o crente que é tocado por Jesus, ele não fica mais naquela posição. Ele agora se ergue, ele olha para o alto, ele enxerga a glória de Deus, ele glorifica a Deus, ele tem alegria, ele é bênção, ele contagia as pessoas com a sua alegria, ele é fervoroso. Deus faz isso na nossa vida de uma vez para sempre. Ele não quer que nem eu, nem você viva olhando para baixo. Eu posso repetir isto. Ninguém olhando para o passado. Muitas vezes o passado fica marcando as pessoas. Não. Olha para cima, para frente e para o alto. Para o prêmio da soberana vocação. Essa é a palavra de Deus nos diz. O céu, a esperança, o futuro. Ele quer isso na minha vida, na sua vida. Para concluir, meus irmãos, meus amados, essa mensagem desta noite, uma mensagem bem simples, porém, penso que muito oportuna nos dias que nós estamos vivendo. Deus nos criou para vivermos em pé, firmes, com Cristo. Foi para isso que fomos criados, para andar com dignidade, com os olhos fixos em Jesus. Assim como aquela mulher foi endireitada, Ele também quer que muitas pessoas ao nosso redor sejam endireitadas. Já falamos isso, mas é bom a gente repetir e concluir com essa ideia. Se lembrarmos das palavras de João, o apóstolo,
capítulo 8, verso 36. Muitos de nós conhecem bem qual é esse texto. O Filho do Homem veio para libertar. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero convidar você para repetir essa palavra. Porque aqui não é a palavra do pastor, do pregador, mas é a palavra de Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche seus olhos, pense em alguém que você ama, alguém que você conhece, alguém que você gostaria que fosse tocado por Jesus. E repita no seu coração essa palavra de Jesus: se o Filho do Homem vos libertar, se o Filho do Homem vos tocar, verdadeiramente serás livres, serás curados, desencurvados. Pense em alguém. Meus irmãos. E se você mesmo, irmão, se eu, em algum dia, em algum momento, em alguma área da nossa vida, nós percebemos, você perceber que está olhando muito para baixo, não está olhando tanto para o alto como deveria, que o seu coração se encha de fé e entre com confiança na presença do Senhor, que Ele pode te curar. Ele pode restaurar a fé, Ele pode restaurar os sentimentos, as esperanças. Portanto, aproxime-se dele. Ouça o Senhor falar no seu coração. Receba o toque de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar nesta noite mais uma vez, porque a tua palavra vem ao nosso encontro para tocar em nós, para, ó Deus, abrir nossa visão da tua grande graça, do teu grande amor, do poder do Senhor, de transformar as nossas vidas, e não somente as nossas, mas também de outras pessoas através da tua igreja. E, ó Deus, ao vermos esse testemunho aqui escrito na tua palavra, nós queremos, ó Deus, ver esse toque muitas vezes na vida das pessoas. Que esta cidade, ó Deus, essa cidade veja muitas vezes pessoas sendo curadas dos seus traumas e doenças espirituais, e sejam curadas para a glória do teu nome. Que todo o teu povo, toda a tua igreja, Senhor, se delicie nessa graça, no toque do Senhor, que é constante, que é sempre, está sempre disponível a nós. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la e aplicá-la nos nossos dias. E a nossa oração, ó Pai, confiantes no Senhor. E em nome de Jesus oramos. Amém. E graças